Olá, sou Carlos Palhares, acadêmico do curso de Educação Física Licenciatura Plena, EAD, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, do Polo de Bonito. Sou integrante do grupo formado por Fabiana Elo, Roberto Benevides, Tony. Estamos cursando o 6º semestre e fazendo a disciplina Educação Especial, ministrada pela professora doutora Marina Brasiliano Salerno. E vamos fazer um vídeo sobre surdez. E eu vou falar sobre a inclusão do surdo no ensino regular. Mas para se falar de inclusão, antes eu vou falar de exclusão, pois assim que o surdo foi tratado por um longo tempo na história da humanidade. Lá na antiguidade, o surdo era banido da sociedade, sofria violência e até mesmo era sacrificado. O grande filósofo Aristóteles, em um dos seus discursos, disse: se uma pessoa não fala, ela não pensa. Se ela não pensa, não pode ser considerada humana. Somente no século XVI, Galeano Salerno, lá no século XVI, continua, Girolamo Cardano concluiu que a surdez não prejudicava a aprendizagem. Um surdo poderia se expressar, aprender a ler e escrever. Ainda no século XVI, Pedro Ponce de León funda a primeira escola para surdos na Espanha, somente para filhos de nobres. E nessa escola usava-se a comunicação à base de sinais, a datilologia. Já no século XVIII, Abate Michel Lepé inicia um estudo sobre uma linguagem motora visual para surdos. No Brasil, Dom Pedro II tinha um neto surdo e trouxe o professor francês Ernest Guilletet, que juntos formaram a primeira escola para surdos no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. Se chamava Instituto para Surdos Mudos. Hoje, INES, Instituto Nacional de Educação para Surdos. Em 1994, criou-se a Linguagem Brasileira de Sinais, Libras. Somente em 2002, ela foi oficializada como comunicação oficial de Libras para surdos, com a Lei 10.436. Em 2005, a disciplina Libras foi obrigatória para todos os cursos de formação de professor. Em 2010, a presença do intérprete em sala de aula se torna obrigatória quando há existência de um surdo no ensino. Em 2012, foi legitimada a inclusão dos surdos no ensino regular pelo governo federal. Em 2017, o Enem traz como título de redação o tema Desafios para a Formação Educacional dos Surdos. Foi uma forma de mobilizar a sociedade na questão da inclusão e também de medir o conhecimento dos jovens em relação ao assunto de inclusão. A Libras, linguagem para surdos, é a segunda língua oficial do Brasil e a língua portuguesa é a primeira língua oficial. Então a gente diz que quando uma criança surda entra numa escola regular de ensino, ele passa a se tornar um bilíngue, ele passa a ter duas línguas agora, Libras e a língua portuguesa. Vamos entrevistar um professor que é intérprete nas escolas estaduais de Bonito, e ele vai falar um pouquinho da sua rotina e dos seus desafios. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Fabiana e eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês sobre a surdez, sobre a história da surdez. Tudo começou antigamente, na época, na antiguidade, né? Na época de Roma, na Grécia, os surdos eram muito discriminados. Eram muito mesmo discriminados, eles sofreram muito. Foi uma história marcada por lutas, né? Desde o início. E também foi marcada por uma conquista, que foi a maior de todas, a superação do paradigma de que a pessoa surda não pudesse aprender a estudar, a ter conhecimentos, né? Então foi superado isso e eles podem aprender, eles vão ter conhecimento sim, né? Então tudo começou assim, a luta começou na época na Espanha, né? Por um monge, né? Monge beneditino, que era o Pedro Ponce de León. Ele ensinava os filhos da nobreza, né, que eram surdos. Ele começou a trabalhar com as crianças, com os filhos, para alfabetizar eles, para colocar eles dentro do cristianismo também. Porque os surdos, na época, não podiam participar de reuniões, não podiam participar de igreja, não poderiam casar, eles eram discriminados. Então, na França, no século XVI,
Charles Epe, que é o pai dos surdos, é considerado o pai dos surdos. Ele ficou surdo aos 12 anos e ele começou a fazer um trabalho para desenvolver, né, uma metodologia gestual. E ele fundou a primeira escola em Paris, né? Então, na Espanha foi no século XVI que começou com um monge, e na França foi no século XVIII com o Epe, que é o pai dos surdos. Na Alemanha também, na mesma época, começaram os métodos oralísticos, né? Vários estudiosos e filósofos foram trabalhando com os surdos. No Brasil já teve início no ano de 1857, foi aqui o Instituto, foi criado, né, um Instituto Nacional de Educação dos Surdos pelo Rouet, Ernest Rouet, que ele foi convidado, ele é um francês, ele foi convidado pelo Dom Pedro II para vir trabalhar com os surdos aqui no Brasil. E desde então que começou essa luta aqui, desde 1857. Só que em 1880 houve um congresso na Espanha, onde eles adotaram a metodologia oralística, que é só feita através de gestos e sinais. Aliás, não foi proibida os gestos e os sinais. Então, eles não podiam fazer os sinais com as mãos e nada, só pela fase oral. Eles tinham que aprender a falar. Os filósofos achavam que era melhor eles aprenderem dessa forma, falando. Só que na década de 60 houve um fracasso, né? Porque houve 100 anos desse método oralístico. E depois eles viram que não dava certo, porque os mudos se escondiam para eles conseguirem se comunicar entre eles. Eles falavam com o gesto das mãos, né? Que era mais fácil para eles se comunicarem, né? E daí no Brasil e nos Estados Unidos, na época de 60, houve o bilinguismo também, que fundamentava duas línguas, né? A língua materna, que é a língua de sinais deles, e a escrita, né? Então, já ficou mais fácil. Então, no Brasil, a partir dessa época aí, veio vários, no dia 26 de setembro, que é até comemorado como Dia dos Surdos, né? Hoje foi o dia que foi feito o INSS, né? E juntamente com isso houve muitas lutas, né? Universal, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi um novo período, né? De encontrar alternativas para as pessoas com deficiência, e o intuito era desinstitucionalizar as pessoas com deficiência, dar-lhes condições, né, de serem educados fora dos internatos. Também houve, em 1994, a Declaração de Salamanca, que estabeleceu um compromisso. O enfoque era incentivar a inclusão de todas as crianças no ensino regular. Então, ela assegura, né, uma lei que dá uma segurança à importância da minorias linguísticas, né? Então, aqui no Brasil, a lei de Libras, né, que é reconhecida como meio legal de comunicação e expressão da língua brasileira de sinais, e a ela associados, tá? Então, todos a forma de comunicar, as Libras, né? Então, é uma garantia. Então, eles passaram por várias leis, né? Tudo isso foi acontecendo nessa época. Obrigada. Olá, meu nome é Roberto Benevides. Em educação especial, eu vou falar sobre surdez. Segundo o IBGE, existem no Brasil aproximadamente 9.700.000 pessoas consideradas surdas ou deficiente auditivo. É tido como surdo a pessoa com a perca ou a falta total de audição. Deficiente auditivo é a pessoa com a perca ou falta de 41 decibéis ou mais de audição. Bom, a comunidade surda do Brasil batalha por seus direitos
já há bastante tempo. Em 1857, foi fundada a primeira instituição educacional para atendimento aos surdos no Brasil, a INES. Mas o marco mais importante para a comunidade surda em questão de acessibilidade, direitos e inclusão foi o Decreto 5626 de 2005. Esse decreto ele veio regulamentar duas leis anteriores, que é a Lei 10.436, que reconhece a Libra como uma língua oficial, e o artigo 18 da Lei 10.098 de 2000, que trata da acessibilidade. Em relação à Lei 10.436, ela oficializa a Libras como a língua oficial da comunidade surda, pois antes de 2002, a Libras era considerada uma linguagem de comunicação. Já em respeito ao artigo 18 da Lei de 10.098 de 2000, ela trata que é função do poder público a formação de tradutores e intérpretes para dar a inclusão às pessoas deficientes auditivas ou surdas. Ainda o decreto 5626, no seu artigo 21, ele regulamenta que todas as instituições de ensino, em todos os níveis, do ensino fundamental ao ensino superior, necessita ter o intérprete de Libras para dar acessibilidade ao conhecimento aos deficientes auditivos e surdos. Regulamenta ainda que todas as instituições de atendimento ao público, seja ela privada ou instituições públicas, precisam ter o intérprete de Libras para dar acessibilidade também à comunidade surda. Esse decreto 5626, ele teve um período de regulamentação de 10 anos para que o país se adaptasse às novas leis. Em 2015, teve a Lei 10.136, que é a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, que veio fechar, ela veio somar com as outras leis no quesito inclusão, também acessibilidade. Qual que é a finalidade dessa lei? É assegurar e promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais à pessoa com deficiência, visando sua inclusão social e cidadania. Basicamente essas as leis que regem os direitos da comunidade surda. Existe a legislação, mas ainda hoje o poder público alega que há insuficiência de profissionais na área para poder atender toda a demanda. Eu acredito que nós todos, como brasileiros, sendo a Libras uma língua oficial, poderíamos e deveríamos aprender ao menos o básico da Libras para poder, de fato, fazer a inclusão desses brasileiros que não são ouvintes como nós. Obrigado.